gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao mundo, eu sou a Daphne e sim, amigas, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, então, já peço desculpa, tá bom? Porque só eu falar que vou gravar vídeo, os vizinhos resolvem colocar música, colocam música aqui, música lá, entendeu? O cachorro começa a latir, parece que é tudo, as coisas acontecem, só me não gravar, mas independente de qualquer coisa, não liguem, tá bom? Fiquem nesse vídeo, esqueçam os cachorros, esqueçam essas músicas de fundo aí, se der pra vocês ouvirem alguma coisa. E vamos prosseguir no vídeo, tá? Já quero falar pra vocês, se você não me segue no Instagram, amiga, corre lá, já me segue no Instagram. Tá aparecendo aqui na tela pra vocês e tá na descrição do vídeo. Me ajude a chegar a 100 mil lá no Instagram. Já corre no direct também e fala que veio por esse vídeo que eu vou estar stalkeando vocês, tá bom? Não esquece também de deixar bastante like nesse vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comenta bastante a opinião de vocês também no decorrer do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal e me ajudar a bater minha meta de 300 mil aqui no YouTube. Eu sei que vocês gostam bastante de história da minha vida, então hoje eu resolvi trazer mais uma história da minha vida, entendeu? Porque minha vida, minha filha, é um babado, acontecem muitas coisas. E eu resolvi trazer nesse vídeo pra vocês o dia que meu pai me ameaçou de morte. E acreditem, ele já me ameaçou de morte real. E eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Eu vou fazer um pouco diferente hoje no vídeo de hoje, que eu precisava me maquiar pra poder gravar pra vocês. Então eu falei, por que não fazer um vídeo me maquiando, entendeu? Aproveitar, né, que fica um vídeo diferente, eu já me maqueio, já conto pra vocês tudo certinho o que aconteceu. Mas agora sem mais enrolação e bora pro vídeo. Eu já lavei minha pele com o sabonete que eu uso, um sabonete líquido, então já lavei minha pele e já passei um creme também, tá? Eu vou começar delimitando a minha sobrancelha. Perdoa esse espelho que é o único que tem. Tô com outro grande aqui do lado, gente, só que não dá pra me maquiar de lado, né, pra vocês. Então, eu vou usar esse aqui de mão mesmo, tá? Se você é novo ou nova por aqui, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma menina trans, tá? Se você é novo, já fique sabendo que eu sou uma menina transexual. Beleza, antes de ser transexual, antes de me assumir transexual, eu já fui drag queen. Eu já me montei, ia pras boates e tudo mais. E já fui drag queen, tá? Certo dia, estava eu voltando de uma boate. Eu estava muito bêbada, gente. Estava muito bêbada nesse dia, muito bêbada real. E a casa da minha tia, ela é antes da casa da minha mãe. E eu estava tão bêbada, tão bêbada, tão bêbada, que eu peguei o primeiro ônibus saindo da boate que eu encontrei. Entrei dentro e fui dormindo, entendeu? Vim dormindo dentro do ônibus. Nem sei como que eu cheguei em casa. Só que o final de parada do ônibus, ele não era o final da minha casa, ele era o final da casa da minha tia, que é um bairro antes da minha casa. E como eu estava muito mal, eu falei, por que não ir pra casa da minha tia e dormir lá? Cheguei na minha tia, bati lá, falei, tia, eu posso dormir aqui? Eu expliquei pra ela que tava mal, ela também já tinha visto que tava mal. Falou, não, pode entrar e dorme. E aí o primeiro lugar que eu vi, gente, eu já deitei e já dormi, que no caso foi na sala da casa dela. Fiquei lá dormindo, bem tranquila, bem let's go, muito vibes. Porque eu não tive nem coragem de ir pro quarto deitar. Eu peguei e deitei direto na sala. Depois de falar com ela, já entrei direto na sala, já deitei no sofá e já me apossei, entendeu? Do sofá e dormi. Não tirei a peruca, não tirei nada, só absolutamente deitei do jeito que eu estava. Tranquilidade pura. Minha tia me acorda e fala, vamos almoçar? Aí eu falei assim, tia, eu já vou, né? E tudo mais. Depois de eu ter dormido um pouco, tá, gente? Já estava melhorzinha. Aí minha tia falou, me acordou e falou assim, ô, Daphne, vamos almoçar e tudo mais? Porque quem não sabe, meu nome antes também era Daphne, sempre foi Daphne meu nome. Mesmo drag, meu nome era Daphne também. Então eu permaneci com o nome quando eu transicionei. E aí, gente, minha tia falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí fiquei enrolando um pouquinho no sofá, levantei e saindo da sala é a cozinha da minha tia. Eu já saí da sala e entrei direto na cozinha. Nisso que eu entrei na cozinha, gente, quem estava lá, gente? O bendito do meu pai, sentado na mesa. Aí ele olhou pra minha cara, até então, e não falou nada. Como eu estava de peruca, tava colada, eu corri pro banheiro, até mesmo em respeito, sabe? E tirei minha peruca e voltei sem peruca. A roupa não tinha como trocar, que eu não tinha levado roupa. Mas com a roupa que eu estava mesmo, maquiada do jeito que eu estava, maquiada assim, daquele jeito, vocês sabem, né? Que voltando de uma boate, não tem como ficar bonita. Eu peguei, tirei a peruca e tudo mais e voltei pra cozinha pra poder almoçar. E ele ficou me olhando estranho, sabe? Aí ele pegou, eu fui pra sala comer, né? Fiquei um pouco constrangida. Fiquei real. Porque meu pai nunca tinha me visto montada, né? Eu não sabia nem se ele sabia que eu me montava. Enfim, né, gente? Aí eu peguei e fui pra sala comer. E continuei comendo de boa, vibes, assistindo televisão e na tranquilidade. E aí, quando eu fui levar meu prato, que eu tinha terminado de comer, ele pegou e começou a falar um monte de coisa, tipo, nada com nada, sabe? Começou a querer entrar em um conflito comigo, sem necessidade, que eu não tinha aberto nem a boca pra falar com ele. Deixando bem claro aqui, gente, pra vocês, que ele é o meu pai de sangue mesmo, tá? Meu pai paterno, é assim que fala? Não sei se é assim que fala, mas enfim, foi ele que me fez, entendeu?
Só que ele não é o pai que eu considero como pai real, porque não foi ele que me criou. Então eu não considero ele como pai, tá? O meu pai que eu considero mesmo é o meu padrasto, que faleceu infelizmente. E ele começou a querer falar, entrar no assunto de mim, querer falar de mim, sabe? Ele começou a falar as coisas sobre mim. Eu também não sou obrigada a ouvir o que ele tem pra me falar, entendeu? Até porque ele nunca veio atrás de mim pra nada, pra ver se eu tava precisando de alguma coisa, como que eu estava, como estava a minha vida. Ele nunca foi um pai presente, então por esse motivo é que eu não considero ele, tá? Não é porque ele largou da minha mãe, porque eu acho que relacionamento é assim, né? Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, e não tem por que a gente querer insistir em duas pessoas ficar juntas se elas realmente não querem ficar juntas e não se amam mais. Então, até então, a separação dos dois foi tranquilo pra mim, sabe, aceitar. Só não foi tranquilo em relação a ele ser pai e não querer saber da existência de como a gente estava, porque minha mãe tem mais um filho com ele, que no caso é meu irmão. Aí começou a falar um monte de coisa pra mim, e aí ele continuou falando de mim, na cozinha, e eu tava na sala. Na hora que ele falou assim, vem aqui que eu quero falar com você, que não sei o que lá. Eu também não sou uma pessoa mal educada, né, gente? Eu peguei e falei assim, deixa eu ir lá. Pensei, né, deixa eu ir lá, antes que ele venha até aqui, né? Venha falar pra cá, então deixa eu logo ouvir o que ele tem pra falar e ficar na minha, deixar ele falar sozinho, que eu não tenho paciência, eu deixo falando sozinho mesmo, no retruco não falo nada. Ele começou a falar um monte de coisa. Começou a falar, não tava falando sobre sexualidade, então sobre nada, sabe? Tava falando sobre, na época eu não trabalhava, na época eu tava parada e tudo mais. Falando sobre em questão de futuro, essas coisas assim, até então eu fiquei tranquila, né? Pensei assim, ele nunca se importou com o meu futuro, se dá bem na vida, se eu se dar mal, nunca, né, quis saber de estudo, se eu estava estudando, eu deixava de estudar. Agora tá falando sobre isso, mas até então, beleza, né? Vou ficar quieta, vou ficar na minha, vou ficar ouvindo o que ele tem pra falar. Eu estava tranquila, gente. Eu juro pra vocês que eu estava muito tranquila, muito vibes, muito na paz, que eu não tava afim de briga, gente. Eu tava de ressaca, sabe? Eu tinha chegado numa boate, eu tava acabada, eu queria tomar um banho, chegar em casa, sabe? Eu tava malzíssima. Aí até o momento em que foi a hora que, tipo, pra mim foi a gota d'água, sabe? Pra mim foi a gota d'água. Que ele pegou e olhou pra mim na frente da minha tia e falou assim, e olha como que ele tá, que tudo mais, e olha como que ele tá. Se eu ver ele desse jeito no meio da rua, eu passo com o carro por cima. Na hora que ele falou isso, gente, eu tô parecendo que tá um pouco branca, mas eu não tô branca não, tá? Eu acho que é a ring light. Mas enfim, na hora que ele falou isso, gente, eu não tive outra reação. Eu tive que falar, porque até então eu ia ficar quieta. Sabe, eu tava ouvindo de boa o que ele tinha pra falar, concordando ou não, eu estava quieta, sabe, na minha, não precisava falar nada, sabe, deixa ele com a opinião dele e tudo mais. Só que quando ele abriu a boca pra falar isso, se eu ver ele desse jeito na rua, eu passo com o carro por cima, eu, de verdade, meu sangue ali, sabe, ferveu de um jeito que eu falei, mano, eu não posso ficar quieta. Eu vou ter que falar, coisa que eu não queria, né? Essa foi a deixa, sabe? Eu cheguei nele, perto dele, e comecei a falar um monte de coisa. Comecei a falar muita coisa mesmo. Eu olhei pra ele e falei assim, tipo, quem é você, sabe? Pra poder vir falar esse tipo de coisa pra mim, sabendo que você é o meu pai biológico, só que você nunca me deu nada, você nunca quis saber como que eu estava, sabe? Você nunca deu uma assistência pra minha mãe em relação a nada, em relação aos dois filhos que você tem com ela, que é eu e que é o Guto, que no caso é meu irmão. Quem é você pra chegar em mim e falar esse tipo de coisa, sabe? Você nunca me ajudou em nada, você nunca me deu uma cueca que seja. Você nunca se importou se a gente tava bem, se a gente tava mal, se a gente tava comendo, como tava a nossa vida e tudo mais. A única coisa que você serviu foi pra dar desgosto pros seus filhos. Falei mesmo, gente, eu comecei a falar muita coisa mesmo. E conforme eu fui falando, eu fui ficando mais nervosa ainda, porque eu ia lembrando da forma que ele falou. Porque ele encheu a boca, sabe, pra falar, se eu ver desse jeito na rua, eu passo o carro por cima, sabe, eu mato. Aí, gente, foi assim, eu peguei e comecei a falar muita coisa pra ele, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. Tanto que chegou uma hora na mesa que eu tava falando tanto que ele tava engolindo o choro, sabe? Engolindo o choro. Eu fiquei com um pouco de dó por ele ser humano como eu também. Só que se ele não me se poupou, sabe, de falar nada, ainda mais pra abrir a boca de falar esse tipo de coisa pra mim, eu vou me poupar de falar alguma coisa pra ele? Eu não vou me poupar. Minha tia, ela não falou nada, sabe, porque ela sabe que eu tava certa e que eu não tava falando aquilo porque eu queria magoar ele. Eu estava falando aquilo simplesmente
por ele ter me dito aquele tipo de coisa que nem ela achou certo. Quem acha certo uma pessoa chegar pro filho e falar esse tipo de coisa, entendeu? Acho que independente do que o filho seja, o pai e a mãe tem que amar, por mais que não concorde com as opções, respeitar o espaço do próximo, porque as pessoas são diferentes e a gente tem que entender isso, sabe? E real, ele ficou, tipo, muito sem graça depois. Ele ficou muito sem graça, começou a encher o olho de lágrimas, sabe? Eu acho que não sei se repensando no que ele tinha me dito ou pelo que eu disse pra ele, porque eu não lembro tipo, exatamente tudo que eu falei, só que eu joguei muita coisa na cara dele. Muita coisa mesmo. Porque ele já chegou a fazer coisas com a minha mãe quando a gente era criança, quando a gente era pequenininho, que eu acho que nem a pessoa sendo meu pior inimigo eu faria isso, sabe? Ele deixou a minha mãe, largou a minha mãe, no caso, não deu assistência nenhuma e teve a coragem de chegar na porta da minha mãe com aluguel atrasado, minha mãe com um monte de coisa pra fazer, que minha mãe era uma mulher sozinha aqui em São Paulo e tudo mais, e jogar um saco de pé de galinha, sabe, na porta da minha mãe e falar, vocês não querem comer, então vocês comem, sabe? Não tô menosprezando pé de galinha, pelo contrário, tá? É uma comida maravilhosa, só que a questão é o desaforo, a questão é o descaso que um pai tem coragem de fazer com o filho. Naquela época, minha mãe estava mais necessitando, porque ela estava com 2 crianças. Pai ter, sabe, a coragem de olhar na cara do filho e falar esse tipo de coisa, de verdade não merece meu respeito, entendeu? Não é porque é meu pai, mas assim, qualquer pai que tem esse descaso com o seu filho, eu acho ridículo, entendeu? Se ele teve boca pra falar, ele vai ter que ter ouvido pra escutar também o que eu tenho pra falar. Porque, tipo assim, até então eu não ia falar nada, até então eu tava com plena certeza que independente do que ele falasse eu iria ficar quieta. Só que como que a pessoa fica quieta em meio a isso? Entendeu? Eu não tenho sangue de barata, eu não sou obrigada a ouvir esse tipo de coisa de ninguém, não só dele, mas de ninguém, entendeu? Já basta o preconceito do mundo, vem um pai, vem falar isso pra um filho, me poupa, gente, eu real não aceito não. Agora eu só vou passar um lip tint na boca, passar um rímel e já volto pra finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Amigas, e é assim que eu me despeço de vocês. Fiz uma makezinha caça-rato, uma coisa bem básica assim, sabe? Nada muito elaborado. Passei meu rímel, passei o meu lip tint com gloss na boca. Eu quis passar um gloss hoje pra dar uma diferenciada, que eu quase não uso gloss. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que vocês gostam bastante de histórias aqui no canal, então eu posso trazer mais pra vocês. Só você deixar bastante like, comentar bastante sua opinião e se inscrever no canal que a gente tá rumo a 300 mil, tá bom? Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram. Por lá eu sou bem ativa, a gente conversa, bate um papo e a gente vira best friend forever, tá bom? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!